Cara aluno, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Hoje, na aula de Tecnologia da Informação Aplicada à Administração, a nossa aula de TIA, vamos falar sobre um aspecto importante dentro do mundo dos sistemas da análise de informação, que é a própria informação, e a comunicação que nós temos a partir da informação, certo? Por que nós tratamos esse assunto antes de entrarmos exatamente em SOG e SIG? Nós tratamos do assunto comunicação antes de falarmos de sistema de informação gerencial ou de sistema de operação gerencial, porque a própria comunicação em si, ela é constituída por um sistema. Vamos ver isso daqui a pouco. E tudo que eu vou buscar de informação dentro de um sistema de informações gerenciais, o nome já fala por si, ele tem uma relação com a comunicação, certo? Por isso que a comunicação, ela é um aspecto fundamental e basilar, ou seja, da base, para os estudos de sistemas. Nós já vimos lá, sistema aberto, sistema fechado, né? A empresa é vista como um sistema aberto, flexível, orgânico. Agora vamos falar sobre um outro aspecto que também tem a ver com a vida do administrador, que é a comunicação. Primeiro ponto, nós vivemos na era da informação, né? E o que quer dizer viver na era da informação? É um momento da história, que é esse nosso atual, que se caracteriza pela tremenda abundância de informações disponíveis sobre qualquer assunto. Através do que? Da web, né? A grande mãe de informações hoje é a internet. As redes sociais, o uso de equipamentos como celulares, a televisão com os streamings. Mas vamos, né, considerar que tudo se resume talvez à internet. A informação hoje está na internet, seja em texto, né, o hipertexto, que é o site de notícia, seja num vídeo do YouTube, seja no podcast, né, através de um áudio, através da música, no Spotify, no Amazon Prime Music e assim por diante, seja nos documentários e filmes que eu assista, nos streamings, como Netflix, Globoplay, Prime Video, Disney e assim por diante. Ou seja, tem um conjunto de instrumentos que me levam até a informação, até essa tal de informação. Então, isso é muito bom para nós. Mas, por outro lado, nós temos que ter um cuidado com esse excesso de informações. Okay? Antes, o administrador gastava muito tempo buscando fontes de informação. O administrador, as empresas do mercado. O timing do trabalho, o timing dos serviços, ele era antes da internet e passa a ser outro, muito mais rápido, muito mais veloz, depois da internet. Ok? Isso influencia a vida de todo mundo, isso influencia a vida das empresas. Hoje, com o mundo globalizado, o mercado globalizado, esse próprio mercado globalizado não permite mais essa perda de tempo. Perder tempo entre aspas, porque você está buscando uma informação, né? Mas no sentido de que não posso mais perder tempo, gastar lá 4, 5 horas, 2 dias, buscando informação para ir trabalhar essa informação. As coisas hoje são muito mais dinâmicas, as coisas hoje são muito mais rápidas. E as empresas, não importa o tamanho delas, não importa o seu segmento, elas precisam estar de acordo com esse ritmo da sociedade, né? Tempo é dinheiro. Time is money, né? Essa frase ela ficou muito famosa aí na boca dos americanos, mas tempo é dinheiro é uma frase que você vê em 1920, até antes, no livro do Max Weber, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, um alemão. Então veja, tempo é dinheiro e tempo é informação. O tempo da informação é agora, a era da comunicação da informação é esse momento da história em que nós vivemos. Pela globalização, pelo surgimento da internet, pelo uso da internet em massa, pelo uso dos computadores em massa, computadores pessoais, né? O computador que você tem no seu bolso, que você chama de celular. O smartphone, o que ele é? O smartphone é um computador com função de telefone.
E não é o contrário, não é um aparelho de telefone com função de computador. Não. O smartphone ele é um computador com função de telefone. Ok? Então, dentro desse cenário, a comunicação, que sempre foi algo importante, passa a ser importante e estratégica para as empresas. É por isso que dentro dessa disciplina, nós vimos na teoria dos sistemas, o que é um sistema, como ele funciona, suas características, etc. e tal, e passamos agora a falar da comunicação. Né? Mas o que é informação? É o tipo de coisa que você pode dar vários significados para ela, né? Peguei um aqui, ó. A informação pode ser definida como um conjunto de dados com um determinado significado. Ok. Não explica muito, mas vamos explicar. Vamos nos ater aqui a alguns aspectos. É um conjunto de dados. Ok, o que são dados? Dado. A palavra dado significa um fato. Assim, dados são fatos que constituem a matéria-prima da informação. Dados são a coleção de evidências relevantes sobre um fato observado. Coleção, gente, no sentido de coletar, tá? Não é igual coleção de figurinha, não. Dados são a coleção, ou seja, o ato de coletar evidências, ou seja, fatos naturalmente importantes, relevantes, sobre um fato observado. Ok? Então, são os fatos. Mas eles são sozinhos. Eles, isoladamente, não são informação, mas são dado. Um exemplo. Né? Azul. Azul é um dado. Né? Tá aqui, ó. Dado significa um fato. É um fato. Azul é uma cor. Isso é um fato. Ninguém vai pegar um objeto azul e falar, isso aqui é verde. Não, é azul. É um fato. Fatos são coisas que geralmente a gente não questiona. Né? 2 mais 2 são 4. Isso é um fato. Não é aquilo que entra na minha opinião. Ah, esse doce está gostoso. Ah, já para mim esse doce não está tão gostoso. Isso aí é subjetivo. O dado é um fato, e sendo um fato, ele não tem esse questionamento de eu acho isso, eu acho aquilo. Ok? E a informação? A informação é o conhecimento relevante produzido como resultado de um conjunto de dados que tem algo em comum. Dados que tenham algo em comum vão formar uma informação. Ela é a interpretação dos dados. Ou seja, a informação é filha do processamento dos dados. Olha que termo interessante, que aqui no mundo, perdão, no mundo da informática sempre se usa esse termo, né? Processamento de dados. Processar os dados é pegar esses dados isolados, verificar a relevância deles, verificar quais têm o que é que tem em comum com outros dados, juntá-los e aí sim criar uma informação. Nossa, que coisa difícil. Não, não é. Veja aqui um exemplo. A informação ocorre quando os dados são analisados, processados e passam a ganhar um significado. Então, junto um monte de dados que aparentemente não valem nada, não tem lógica, não tem sentido, são os dados, mas são fatos. Junto fatos que não têm sentido e faço a apuração deles e eles ganham aí um aspecto de informação. Um exemplo. Dados isolados. 1, 16, 1946. Isso não quer dizer nada, né? São números. Números são fatos. Você não pega um número 1 e fala, não, esse aqui é um 4. Não, esse aqui é 1, filho. Né? Mas, em exemplo de informação, eu faço a apuração desses dados, transformo ele numa forma lógica, correta, tenho uma data, 16 de janeiro de 1946. Agora, tendo os dados processados, temos uma data, ou seja, temos uma informação. E qual é o principal papel da informação? Ela tem como principal utilidade ou papel diminuir as incertezas a respeito de algo. Vou repetir porque passou moto, perdão. Diminuir as incertezas a respeito de algo. Então, acho que eu sei ou eu não sei, eu vou atrás da informação. E no mundo da administração, isso é fundamental porque o administrador ele não pode viver de achismo. Eu não acho nada, ou é ou não é. Desculpa, eu posso tomar como exemplo a minha vida profissional, eu trabalho como analista de comercial,
trabalhava com dados e informação o tempo todo, ou é ou não é. Ou a empresa, eu acho que a empresa vai faturar 5 mil reais hoje. Não, você não acha nada. Quanto a empresa faturou hoje no final do dia? Hoje a empresa no final do dia faturou 5.290. Então nós temos aí, né, algo preciso. Esse processamento de dados, essa ideia que é abstrata de dado e informação, na prática, ela serve para isso. Para diminuir as incertezas a ponto de não errar. Né? A gente não pode ficar errando no mundo da administração. Não posso fazer uma venda errada, comprar uma matéria-prima errada, fazer errado o lançamento da folha de pagamento. Não tem isso. Não tem espaço para isso. E a informação? Né? Se falamos aqui de processamento de dados, ela vai nos dar aí, né, a informação, ela é o processamento dos dados. E como acontece isso? Né? Esse conceito é importante na compreensão de tomadas de decisões e também na compreensão de um sistema, já que os componentes dos sistemas, estão interligados entre si, formando uma rede de informação. Né? Quando nós vamos passar a estudar os SIGs, ou principalmente os SIGs, os ERPs. ERP é um programa de computador que integra todos os computadores daquela empresa. E isso serve, o ERP, para as empresas de grande porte. Então eu interligo, eu conecto numa única rede todos os computadores daquela empresa. Ok? Isso fica mais claro quando você vê os ERPs. Mas a informação. Então é pegar os dados, apurá-los. Aí eu tenho informação. Pronto, acabou. Não. Mesmo depois de gerada a informação, é preciso fazer uma análise para saber quais são as mais importantes. Essa análise tem a ver com o feeling, com o sentimento, com a capacidade, com a destreza, com o intelecto, com a experiência do administrador. Então, esquece agora dados. Eu tenho um monte de informação na minha mão que eu passo lá para o meu gerente, para o meu diretor, para o meu chefe. Ele vai filtrar, ao ler aquilo, ao tomar conhecimento daquelas informações, ao estudar aquela informação, ele vai tomar a decisão primeira de quais são importantes e quais não são. Porque mesmo gerando informação, há uma série de informações que não tem relevância nenhuma. Né? Então, ele vai fazer esse filtro. Sem considerar uma coisa altamente dos nossos tempos, que é a tal da fake news. Mas não é para o momento de falar disso. É só um exemplo aí de como a gente tem que saber filtrar as informações. E como eu falei, a própria informação ela é constituída por um sistema. E qual é esse sistema? Eu tenho aqui, começo com dados desorganizados, fatos desorganizados, vou verificar a relevância deles e qual é o algo em comum que há entre esses dados e vou fazer o processamento desses dados. Ok? Aí eu tenho uma informação. O que tem a ver, professor? Ter algo em comum. Veja, eu quero uma informação sobre os alunos da ETEC. Vamos fazer um levantamento, um censo com os alunos da nossa ETEC. Né? Eu vou saber lá a faixa etária, ali quem está terminando o ensino médio, quem já terminou, quem já fez um outro curso, características de onde mora, né? Quantos são homens, quantas são mulheres e tudo mais. Por que consigo levantar essa informação? Porque eu tenho, por mais que eu levante várias características na busca dessa informação, eu estou tendo como base os dados processados, mas que têm em comum serem alunos da ETEC. Isso tem muito a ver, por exemplo, com você faz o estudo da metodologia científica, que você viu em cálculos estatísticos, né? A informação acabou aqui? Não, é o que esse slide está dizendo. Aí nós vamos para a classificação dessas informações segundo a relevância delas. Tem informação que não é importante, gente. E tem informação que é. A minha experiência vai dizer o que é importante e o que não é. Ok? E aí sim, nós temos a informação útil para o administrador tomar decisão,
contratar mais gente, mandar a gente embora, abrir uma nova linha de produção, melhorar a qualidade do produto, melhorar uma pós-venda, ter algum aparato jurídico ali para resolver, e assim vai a vida do administrador. O ponto é que, falando isso numa sala de aula, é tudo muito dividido, tudo é muito visual, é esparçado, tem um, olha, assim, 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 que legal. Quase como uma receita de bolo, né? Na prática não é tão simples assim. Na prática não é que não seja tão simples. Na prática não é tão pausado assim. O negócio é para ontem. Tudo é para ontem no mundo da administração, né? E quando tudo é para ontem no mundo da administração, às vezes uma coisa que falta é comunicação. Então falamos de informação. O que eu faço com essa comunicação? Perdão, com essa informação? A informação vai ser utilizada para comunicar algo. Dados processados, fatos processados. E a comunicação também é outra perna, né, desta análise desses temas. Então, a informação com a comunicação. Okay? O ato de comunicar algo, de expressar algo. A informação bem apurada gera conhecimento, e isso em qualquer área, não apenas na administração. A informação gera conhecimento. Conhecimento, gente, de qualquer coisa. Receita de bolo, fórmula química, conhecimento de história da humanidade, de história do Brasil, de geografia, de literatura, qualquer conhecimento, ok? Mas claro que nós temos que ter a visão do administrador. E toda informação, e juntamente com todo conhecimento, deve ser transmitido. Daí que vem a comunicação. Nós vamos ter então um processamento de dados, gera informação, pega essa informação, faço uma apuração ainda ali para verificar se ela tem utilidade ou não, e aí eu vou comunicar essa informação. Ok? E o que é comunicação? É a informação transmitida por alguém, recebida e interpretada, quase que eu falo errado, interpretada por outro alguém, por outrem, né? Podemos dizer que ela é a divulgação, abertura, conexão, integração. Um exemplo bem prático de comunicação que você conhece é quando uma empresa, né, na área de marketing, trabalha ali o P de promoção. Promoção é promover, divulgar, ou seja, comunicar que eu tenho aquele produto tem determinadas características, que eu vendo aquele serviço é feito assim, assim, assado, e assim por diante. Então veja, eu preciso antes da informação, e tendo essa informação na mão, eu vou comunicá-la, ok? É transmitir essa informação. E aqui nós temos um esquema muito comum, muito clássico, de comunicação. Como é que ele funciona? Eu tenho aqui esse esquema onde eu vou verificar aqui a fonte, transmissor, o canal, o receptor e o destino. Vamos por partes. Quem é a fonte? É a pessoa, órgão ou entidade que pretende enviar ou comunicar uma mensagem ou informação. A fonte, portanto, pode ser uma pessoa, como pode ser uma empresa. O governo, quando faz comunicado à população, as empresas, quando fazem divulgação dos seus produtos nos comerciais de televisão, nos merchandising, enfim, né? É a fonte, é quem vai fazer a comunicação. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Pois bem, transmissor é o equipamento que a fonte utiliza para poder transmitir a mensagem de um lugar para outro. O transmissor codifica a mensagem através de meios capazes de transportá-la. Ok? O transmissor, portanto, é o equipamento que eu vou utilizar. Pode ser a minha voz, pode ser o telefone, a televisão, a mídia impressa, tudo aquilo que é impresso. Ok? É o transmissor. O canal é o ambiente situado entre o transmissor, olha aqui, e o receptor, ok?
É o meio ambiente situado entre os dois. Esse meio ambiente pode ser virtual, pode ser físico, ok? O canal, portanto, é o ambiente onde nós nos encontramos. Inclusive, o ambiente físico, uma sala de aula, uma sala de reuniões, a rua, né? E assim vai o canal. Receptor. Se transmissor é o equipamento que vai receber, receptor, o nome já fala, é o equipamento que recebe a mensagem transmitida pelo transmissor. O receptor vai decodificar a mensagem enviada para que o destino possa compreendê-la. Ok? Então, se eu transmitir por uma câmera, eu vou receber por uma televisão. Se eu transmitir pelo YouTube, eu vou receber pelo próprio canal do YouTube, em uma Smart TV, em um celular ou em um notebook, ok? Se eu transmitir através da minha voz, a sua recepção será o seu ouvido, entende? E o destino é a pessoa, órgão ou entidade que deve receber a mensagem enviada pela fonte, certo? Então, da mesma forma que a fonte ela pode ser uma pessoa física como uma pessoa jurídica, o destino ou destinatário, como alguns falam, né? Também pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E aí, nós temos duas coisas. Primeiro, eu vou como destino virar uma fonte e responder a esse fonte 1, ou por ter havido ruído, eu vou precisar de uma retroalimentação. Eu vou precisar que você repita ou explique melhor. Ok? As influências aí deste esquema de comunicação, as influências negativas ou as interferências, são chamadas aí de ruído. Entende? Quando fala, tá muito ruído aqui, não dá para conversar agora. O ruído, ele é um barulho, né? Uma coisa física. Mas também pode ser uma má qualidade na internet. O ruído pode ser um equipamento já velhinho, obsoleto, que não aguenta muito aquele pacote de informações. Tudo isso são exemplos de ruído, que vão atrapalhar a minha comunicação. Daí, como eu falei, a necessidade dessa retroalimentação. Ou seja, o esquema de comunicação é um sistema. Eu tenho aqui a entrada, eu tenho aqui o processamento e tenho o output, a saída. E tenho, novamente, a realimentação ou retroalimentação, é a mesma coisa, tá? De todo esse sistema, entende? Ou seja, estudando o sistema, dentro do estudo da comunicação, você também já enxerga ali o sistema, certo? E aí, eu tenho não só o ruído, mas eu tenho outras barreiras à comunicação, né? Nem sempre a comunicação se efetiva na primeira vez que eu utilizo esse sistema chamado sistema de comunicação, pois geralmente ocorrem barreiras. O que são barreiras? São restrições ou dificuldades. Barreiras humanas, limitações pessoais, emoções, sentimentos pessoais, preconceitos. Preconceito não é no sentido de apenas de racismo, tá? Preconceito no sentido crime. Eu posso ter preconceito com comer jiló. Vão me fazer uma comunicação para que eu experimente a comer jiló. Eu experimento o jiló, perco ou continuo com o preconceito de jiló. Entende? Então, preconceito aqui não é apenas no sentido de crime, tá? As emoções atrapalham a comunicação. Você está nervoso, você está irritado, alguém te fala alguma coisa, você responde errado. Não ouvi o que você falou, estava nervoso, né? É uma barreira à comunicação. Barreiras físicas. Os ruídos físicos no ambiente, falhas do equipamento, como eu acabei de mencionar ali, né? São exemplos aí de barreiras físicas. E barreiras semânticas. Por que é semântico? Semântica tem a ver com o significado. Com o que aquela palavra significa. Por exemplo, a palavra manga tem dois significados de acordo com a semântica.
pode ser a manga fruta, como pode ser a manga, que é uma parte da roupa, da camisa, da camiseta, né? Então é uma questão semântica. Banco pode ser o banco, um móvel onde as pessoas se sentam, como pode ser o banco, instituição financeira. Então essas características que vêm do estudo da semântica também formam uma barreira à comunicação. E aí então a ver aqui interpretação pessoal, significado da palavra, como acabei de usar banco e manga, decodificação dos gestos. A comunicação também acontece por gestos, né? Quantas vezes a gente, tem história que o corpo fala, nós usamos gestos para nos comunicarmos, né? Um aceno pode ser um oi, pode ser um tchau. Um olhar, nós comunicamos com o olhar, vamos dizer que o olhar também tem a questão na parte dos gestos. Tudo isso pode ser barreiras. Gírias, palavras regionais. Um exemplo perfeito é o Brasil. O Brasil tem uma regionalidade linda, uma regionalidade riquíssima. Você vai conversar com alguém de um outro estado, às vezes você não entende porque ele usa uma gíria local, né? Assim como nós aqui também usamos nossas gírias. Então tudo isso são barreiras à comunicação. Então veja, uma aula tranquila, uma aula rápida, mas só para recapitularmos aqui, então eu tenho o porquê da importância de comunicação. Porque nós vivemos na era da informação e o administrador precisa saber quais utilizar. Para saber utilizar a informação de forma certa, eu preciso pegar os dados, decodificá-los, transformá-los em algo útil, não é só coisa isolada, que aqui é um sistema de informação, transformo isso em informação útil e da informação eu pulo para a comunicação, para transmitir isso através de vários canais, vários transmissores, né? Seja físico ou virtual, aquilo que a empresa quer saber, aquilo que é fundamental para a comunicação. A partir daqui, né, ou seja, das teorias dos sistemas e desse estudo de informação e comunicação, aí sim, a partir das próximas aulas, nós vamos entrar em SIG, SOG e todos os demais componentes da nossa disciplina. Então entenda, eu tenho um sistema, pode ser aberto ou fechado, eu tenho a comunicação, a geração da informação, que é um sistema, eu tenho a geração da comunicação, que é outro sistema, para nós justamente podermos depois adentrarmos aí no que realmente é comunicação dentro do SIG e tudo mais. Certo? Era isso que eu tinha para falar com você hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.